fechamento de motores. Eu vou fazer uma série de vídeos ensinando a fazer fechamento de motores. Hoje, especificamente, vou falar sobre fechamento de motor duplo estrela em paralelo. Fechamento de motor é a forma com que eu manipulo os fios para que o motor ele funcione. No caso, esses motores, eles precisam ter 12 pontas. E eles podem ser fechados em 220, 380, 440 e 760. Nesse caso, o duplo estrela em paralelo, ele vai ser alimentado em 380 volts. Eu vou fazer o desenho. O duplo estrela, ele é o fechamento em estrela, porém duas vezes, por isso que fala duplo. São dois fechamentos em estrela, onde as bobinas estão ligadas em paralelo, e você vai entender no decorrer do vídeo. O fechamento em estrela é um fechamento simples. Aqui são as bobinas do motor. Terminal 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um motor de 6 pontas, ele tem as 6 pontas, porém tem 3 bobinas. O fechamento de motor em estrela é simples. A alimentação é em 380 volts. Uma coisa importante que você precisa saber: independente do tipo de ligação que eu faço para esse tipo de motor, independente do tipo de alimentação, a tensão que vai chegar em cada bobina é 220 volts. Pode ser estrela, triângulo, duplo estrela ou duplo triângulo. No motor de 12 pontas, a tensão que cada bobina vai receber será 220 volts. Por quê? Porque a tensão de fase é igual à tensão de linha dividido por raiz de 3. Tensão de fase é a tensão que a concessionária me fornece, a tensão que eu estou aplicando no motor. E aliás, a tensão de linha é a tensão que a concessionária me fornece. E a tensão de fase é a tensão que vai estar em cada bobina. Então, a tensão de fase é igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. Ou seja, a tensão que eu terei em cada bobina é a tensão de linha dividido por raiz de 3. A tensão de fase é igual. Tensão de fase é igual a tensão de linha, que é 380, dividido por raiz de 3. Então, nesse caso, será 220 volts. É a tensão que eu vou ter aqui, em cada uma das bobinas. O fechamento do motor em estrela é simples. Eu vou curto-circuitar os terminais 4, 5 e 6, que são os fios que saem de dentro do motor. Imagine que isso é o motor. Eles têm 3 fios saindo. 4, 5 e 6. E também os fios 1, 2 e 3. Eu curto-circuitei os fios 4, 5 e 6. O que é que eu fiz? Esse fio é o número 4. Este é o 5. Este é o fio número 6. Eu emendei um fio no outro. Imagina que esse aqui é o motor e tem 6 fios saindo. Esses fios eles vão estar identificados. Vai ter o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se for de 12 pontas, os 12 fios vão estar numerados. O fio número 4, 5 e 6, eu fiz o seguinte. Eu emendei um no outro. Peguei os fios que saem do motor, emendei um no outro, isolei, coloquei dentro da caixinha de ligação. E os fios 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Eu vou alimentar o fio número 1 com a fase R, o fio número 2 com a fase S e o fio número 3 com a fase T. Da mesma forma, eu vou fazer aqui. Esse desenho é a mesma coisa do que está aqui, só que de uma forma diferente. O terminal número 1, 2 e 3, o que é que eu vou fazer? O terminal número 1 eu vou alimentar com a fase R, o terminal número 2 com a fase S e o terminal número 3 com a fase T. Pronto, já está feito o fechamento do motor em estrela.
Para você que não entende como é que funciona o motor, essas três bobinas, percebe que elas têm cada bobina tem duas pontas. Olha, essa bobina ela tem a ponta número 1 e a número 4. Então, se aqui você tem o fio, a ponta número 1 e a ponta número 4, significa que aqui dentro está a bobina. O fio número 2 e o fio número 5 são os fios que saem dessa bobina. Então, o número 2 e o número 5, eu tenho uma bobina aqui dentro. E assim também a ponta do fio número 6 e o número 3. Isso é dentro do motor. Esse é o fechamento em estrela. Porém, eu quero fazer o fechamento duplo estrela em paralelo. Duplo estrela em paralelo, esse é um fechamento estrela em paralelo. Fechamento duplo estrela em paralelo é o mesmo que eu pegar esse fechamento e fazer ele novamente. Esse motor ele tem 6 pontas. Eu preciso de um motor de 12 pontas, então eu vou dobrar esse fechamento. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, isso aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 bobinas. Eu vou colocar mais 3, porque eu vou dobrar. Se ele é duplo estrela, então eu tenho que dobrar a quantidade de bobinas. Agora eu tenho um motor de 12 pontas. Eu vou numerar esses terminais. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu terei 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora eu tenho um motor de 12 pontas com as suas pontas identificadas e 6 bobinas. O que eu fiz nesse fechamento em estrela, eu vou fazer a mesma coisa embaixo. Eu curto-circuitei os terminais 4, 5 e 6. Então eu vou curto-circuitar os terminais 10 com 11 e com 12. E os terminais 7, 8 e 9, eu vou fazer a mesma coisa. O fio 1 eu alimentei com a fase R. Também o fio número 7 eu vou alimentar com a fase R. O fio 2 eu alimentei com a fase S. Então o fio número 8 eu vou utilizar a mesma fase, a fase S. A fase S. E o fio número 9 eu vou alimentar com a fase T. Da mesma forma que eu, com a fase T, alimentei o fio número 3. Pronto. Agora eu tenho meu fechamento duplo estrela em paralelo. Ficaria dessa forma. Eu vou fazer um desenho bem didático e bem simples. Agora eu tenho um motor com 12 terminais. 12 terminais. Imagine que esses fios estão saindo do motor. Um motor trifásico. Aqui eu tenho a ponta número 1, 2, 3. Aqui eu tenho a ponta número 7, 8 e 9. Aqui eu tenho 4, 5 e 6, 10, 11 e 12. Então imagine que você tem um motor e você tem 12 fios saindo da caixinha de ligação, saindo de dentro do motor. Como é que eu vou fazer o fechamento duplo estrela em paralelo? Como é que eu vou ligar esses fios? Os fios estarão numerados, em alguns casos vai ter letras, UVW. Eu vou deixar uma legendinha aí explicando para você entender o que são essas letras. E quando não tiver números, você vai saber ligar da mesma forma. O que é que eu fiz? O fio número 1, eu liguei a fase R. O fio número 1, eu liguei a fase R. O fio número 2, eu liguei a fase S. Número 2, eu liguei a fase S. E o fio número 3, eu liguei a fase T. Da mesma forma, o fio número 7, eu vou pegar aqui, ó. Para não ficar o desenho muito bagunçado, seria como se eu estivesse pegando essa fase R e ligando aqui também. Então eu vou fazer um desenho mais didático, para não ficar bagunçado. Essa mesma fase R, eu vou colocar aqui, ó, é a mesma coisa, só está afastado aqui, ó. A R eu vou ligar aqui no fio 7, a S eu vou ligar no fio 8 e a T eu vou ligar no fio número 9. Eu só coloquei 2 vezes para ficar mais bonito. E os fios 4, 5 e 6, o que é que eu vou fazer? Eu vou interligar eles, eu vou jampear.
Pronto, eu já fiz o meu fechamento em duplo estrela. Se aqui ainda você ficou com dúvida, eu vou fazer um desenho mais didático ainda, mais simples de entender. Fechamento de motor duplo estrela em paralelo. Eu liguei na fase R, o que eu fiz? Eu liguei o fio 7 e o fio número 1. Então, o fio 7 e o fio número 1 na fase R. Na fase S eu liguei o fio número 2, só seguir aqui o desenho. E o número 8 na fase S. Eu liguei o fio número 2 e o fio número 8. E na fase T eu liguei o fio número 3 e o número 9. Na fase T eu liguei o fio número 3 e o fio número 9. Eu peguei o fio número 1, juntei com o 7 e liguei na fase R. O fio número 2 eu juntei com o 8 e liguei na fase S. E o fio número 3 eu juntei com o fio número 9 e liguei na fase T. Os fios 4, 5, 6, 10, 11 e 12, eu liguei eles junto aqui, ó. 4, 5, 6, o 10, o 11 e o 12. Agora ficou fácil fazer o fechamento do motor duplo estrela em paralelo. Vou fazer ainda um desenho mais didático. Se você ainda não conseguiu entender, vou colocar as bobinas. Imaginem que aqui são as bobinas. Olha só, 1, 2, 3 bobinas. Aqui a mesma coisa. Uma bobina, 2 bobinas e aqui a terceira bobina. Elas estão uma do lado da outra, em paralelo. Agora eu vou numerar essas bobinas para você identificar. Ó. Essa bobina é o terminal número 1 e 4. Essa bobina tem o terminal número 3 e 6. E essa outra bobina, números 2 e 5. 2 e esse aqui, a número 5. Número 5. Aqui eu faço a mesma coisa, só que esse motor é de 6 pontas, eu preciso de um de 12 pontas. Então, eu vou colocar uma outra bobina. Vou colocar, aliás, um outro grupo aqui de bobinas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu vou colocar 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu vou numerar essas bobinas. Aqui a bobina número 7. Aqui a bobina, o fio número 7 e o fio número 10. O 9 e o 12. E aqui as bobinas número 8 e o número, aliás, invertido. Aqui a bobina número 11 e a bobina número 8. Agora eu tenho 2 fechamentos em estrelas, porém, aqui eu tenho um grupo de 3 bobinas e aqui eu tenho um grupo de 3 bobinas. E eu tenho um motor com 12 terminais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Para fazer o fechamento duplo estrela em paralelo, eu preciso de um motor de 12 pontas. Eu já tenho as minhas 12 pontas. Como é que eu faço a ligação? O fio número 1, eu liguei na fase R. E o número 7 também. Então o fio número 1, eu liguei na fase R. E o fio número 7 também. Eu não segui o desenho. Na fase S, eu liguei o 2 e o 8. Na fase S, vou colocar a fase S aqui embaixo. Fio número 2 e o fio número 8. E na minha fase T, eu liguei o fio número 3 e o fio número 9. Aqui está o fio número 3 e o fio número 9. Na minha fase T, eu vou ligar aqui, ó, o fio número 3 e o fio número 9. Aqui sobraram os fios 4, 5, 6, 10, 11 e 12.
4, 5 e 6, 10, 11 e 12, eles estão jampeados, estão ligados. Eu peguei os fios números 4, 5 e 6, eu emendei todos, passei uma fita e coloquei dentro da caixinha de ligação do motor. Posso fazer essa ligação aqui, ó, não tem problema nenhum. Interligando através desse fio os terminais 4, 5, 6, 10, 11 e 12. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Aqui o 4 já está ligado com o 5 e com o 6. Faço uma bolinha aqui, ó, para você entender. E aqui a mesma coisa. O 10, o fio número 10 já está ligado com o 11 e com o 12. 10, 11, 12, 4, 5 e 6 eu posso interligar aqui, ó. Pronto, jampeei 4, 5, 6, 10, 11 e 12. Vamos entender agora a tensão que cai sobre cada bobina. Vou fazer um desenhozinho das bobinas dessa forma. Vamos ver como as bobinas elas estão ligadas. Aqui eu vou alimentar com a minha fase R. Aqui eu vou alimentar. Antes eu vou numerar as bobinas. Bobina número 1 e número 4. Bobina número 7 e bobina número 10. Aqui embaixo eu tenho a bobina com o fio de número 2 e 8. Aliás, 2 e 5, 8 e 11. Aqui eu tenho mais duas bobinas. Mais duas bobinas. Essa aqui é a número 3 e 6. Essa é a 9 e a bobina número 12. 9 e 12. Falando em tensão de linha e tensão de fase. Tensão de fase é igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. Tensão de linha dividido por raiz de 3. Tensão de fase. Tensão de fase é a tensão que eu vou ter em cada uma das bobinas. Imagina que eu faço a alimentação dessa forma. Aqui meu fio número terminal 1 e 7, eu liguei na fase R. A fase S eu vou ligar o fio número 2 e o fio número 8. Aqui está o fio número 8, fio número 2 e o 8. Eu vou alimentar na minha fase S. E a minha fase T eu vou ligar o fio número 3 e o fio número 9. O fio 3 e o 9 na minha fase T. Os terminais 4, 5, 6, 10, 11 e 12, eles estão jampeados, estão ligados entre si. Agora, imagine que eu alimento esse motor em 380 volts. Eu vou alimentar na fase R, eu vou ligar aqui junto com a fase T. Eu vou alimentar em 380 volts. Imagine que eu apliquei aqui 380 volts. 380 volts. A tensão que vai cair em cada uma das bobinas, tanto nessa como nessa, aqui será 220 volts. 220, aqui 220, e assim em todas as bobinas. A tensão, como esse motor, essa tensão é num sistema trifásico, eu não vou dividir essa tensão que está sendo aplicada aqui, eu não vou dividir parte para essa bobina e parte para essa bobina. Se eu dividisse, eu dividiria 380 por 2, então eu teria 190, né? 190 em cada uma das bobinas. Eu vou dividir pela raiz de 3. Tensão de fase igual tensão de linha dividido por raiz de 3. Por ser um sistema trifásico, eu vou ter 220 volts em cada uma
das bobinas. Esse é o fechamento do motor dupla esteira. Eu fiz vários desenhos para que você consiga compreender.